nós temos que entender que esse capítulo todo vira em torno desse tema da unidade da igreja, né? Descobrimos o nosso local, o nosso lugar no corpo de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela dá uma série de nomes e adjetivos para a igreja. Um deles é esse que está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Porque nós, ele dizia ele, os obreiros, somos cooperadores de Deus. E vocês são duas coisas: lavouras de Deus e edifício de Deus. Vocês são um prédio onde Deus habita. Amém? Nós somos uma casa onde Deus se faz presente. Essa casa se constitui a somatório de várias partículas. Isso nós vamos entender de uma maneira assim muito mais profunda lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 5 em diante, aonde conta a história da construção do templo. Nós vamos entender e compreender realmente a construção do templo, do tabernáculo, do futuro templo milenar que está no livro do profeta Ezequiel, realmente fala da igreja, quais são os seus objetivos, o propósito dela. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 5, nós vamos ver aqui a construção do templo. E detalhes dessa construção vai falar da unidade da igreja. Deus opera e trabalha aonde há unidade, aonde há união, não é verdade? E sem que nós nos apercebamos e tenhamos consciência disso, nós estamos trabalhando, atuando dentro de um ambiente de unidade. A palavra de Deus diz que Davi colocou no seu coração de construir uma casa para Deus, e ele abriu o seu coração para o profeta falou: ó, muito bom, que Deus seja contigo, faça e Deus vai te abençoar. E o profeta foi sair e falou assim: volta lá e fala para ele que ele não vai fazer essa casa. Ele tem as mãos sujas de sangue, mas o filho dele que eu vou levantar após ele, esse vai construir essa casa. Você vai preparar o material para a construção. E o seu filho, que seria Salomão, vai construir essa casa. E a Bíblia diz, ela é muito categórica em dizer que Davi, ele recebeu de Deus toda a planta daquela casa, os detalhes daquele tempo. Tudo aquilo que foi construído foi passado de Deus para Davi e de Davi para Salomão, para que ele construísse essa casa. Então você vai ver nesse texto que a primeira coisa que eles se preocuparam foi com o alicerce dessa casa. E eu acho interessante que tanto no livro de 1 Reis diz que ele procurou as melhores pedras e pedras de grande valor para a construção daquela casa. E lá no livro de Apocalipse diz assim que os muros da Nova Jerusalém também tem incluído neles, não é só pedras que nós fazemos aqui resistentes, mas pedras de valores. E eu fiquei pensando aqui comigo, falei: meu Deus, mas por que pedra de valor no alicerce? Por que é que Deus coloca essas pedras e ninguém vai ver e ninguém vai perceber? Não é verdade? O alicerce, ninguém vê alicerce. Mas o alicerce é a base fundamental do edifício. Se não fosse o alicerce, quantos anos tem essa construção? Mais ou menos? Quanto mundo vê? 40 e poucos anos. Se não fosse o alicerce firme, né, consciente do material que foi inserido nele, ela não estaria em pé. No meio dessas paredes tem colunas feitas, ninguém vê. Mas outras pessoas falam bem, como que a igreja de Cravinhos é bonita? Mas para que ela chegasse a esse ponto, teve que
ter alguns materiais que ninguém percebe e ninguém vê, que é muito mais eficiente daquilo que é aparente. Não é verdade? São os valores submersos, são os valores que ninguém percebe. A igreja não é diferente, irmãos. Na base da igreja existem pessoas que ninguém percebe, Márcio. Ninguém conhece, é desconhecido. Talvez nunca subiu aqui para pregar, para cantar, para fazer nada. Mas eu já falei isso aqui, eu vou falar, mas a madrugada, essa pessoa está dizendo assim: Jesus, abençoa o pastor Nelson. Jesus, abençoa o Senhor do coração. Eu estava ouvindo vocês cantarem coral. Falei, como que é maravilhoso ouvir o coral cantar. Mas sabe por que vocês cantam aqui toda Santa Ceia? Porque eu tenho certeza que existe alguém que nós não tem nem condições de cantar, mas está dizendo: Jesus, abençoe esse coral. Abençoa aquele coral para que possa cantar. Eu estou aqui, poxa vida, pastor Nelson, né, está ali na frente, e só estou aqui porque eu acredito nisso, que existem pessoas que nós não sabemos quem é, irmão Sebastião. Eu sei que o senhor ora por mim, eu sei que preciso orar, mas tem pessoas que eu não sei quem é, mas estão orando por mim. Jesus, dá força para você, segura ele, não é verdade? Tira todos os sintomas da quimioterapia e diga para os irmãos. Os irmãos falam assim: o senhor Nelson, eu preciso mudar falou várias vezes, esse tratamento do senhor, porque eu estou achando muito agressivo o que essa doutora passou. Está muito agressivo, mas eu não senti nada até agora. Nada. Porque eu tenho certeza que existem pessoas que eu não sei quem é, que estão orando por mim com as mãos em fala com Deus. Às vezes pessoas que eu nem sei ligam: pastor, fica firme porque eu estou orando pelo Senhor. Não aparece, não dá o nome, não é verdade? Estou lá no alicerce, nas bases. Então o alicerce, tanto no tempo que Salomão construiu, como lá na Nova Jerusalém, vão ter pedras preciosas escondidas no meio do alicerce. Dá para entender um negócio desse, poderia? Só Deus que sabe. É verdade. O importante não é o pregador. Eu louvo a Deus pelo hino que a Bruna cantou. Que coisa que tocou no meu coração. Mas alguém que sabe, Bruna, uma vozinha para Jesus, abençoa minha aberta. Deus está aqui nesse dia. Talvez você não tenha essa expressão: poxa, eu não sou alguém. Continue do mesmo jeito, porque para Deus você tem muito valor. Você é uma pedra preciosa para Deus, inclusa nos alicerces, que sem você a casa não se constrói, o prédio não se edifica, não se levanta a parede. E assim que Deus faz. O texto diz assim: que o edifício, essas pedras teriam que ser preparadas quando fosse levantar as paredes. E assim somos nós. Deus escolheu cada um de nós, viu de longe. E quão longe nós viemos. Estávamos longe de Deus, distante dos caminhos do Senhor. E o Senhor passando por aí, você quer ali sair para ser uma pedra da minha casa. Eu vou esconder ele, o Antônio Carlos, cheio de ponta para lá e para cá, no lugar. E a Bíblia diz que não poderia ouvir nenhum barulho na construção daquele edifício. Não se batia martelo, era todo em pé. Não se batia prego, não se gritava ali. As pedras eram preparadas distantes e trazidas para ali na medida certinha, cada uma no seu lugar. Não é verdade? Que coisa maravilhosa. Deus foi fazendo assim conosco, não é verdade? Pois aqui que ele foi cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas o Espírito Santo, através da sua palavra, foi trabalhando na vida de cada um de nós que aqui estamos, trazendo-nos para cá, para a casa de Deus, cada um na sua medida certa. Esse aqui está bem para ficar aqui, esse aqui no lugar tal. Que coisa maravilhosa. E lá no capítulo 6, versículo 7, diz assim: que todas as pedras eram cortadas de uma certa medida, que elas se encaixavam cada uma no seu lugar.
Vocês sabem, tem pessoas que não se encaixam, né, irmão? Não tem jeito. Você vira para cá, vira para lá, vira para cá, mas não encaixa. Está faltando um trabalhar do Espírito Santo nesse. A Bíblia fala que era um grande experiente em pedras, chamado Irão, que trabalhava. Ele cortava as pedras dentro da sua medida e eram transportadas para até Jerusalém. E quando chegava ali, a pedra se encaixava no lugar certinho. É só o Espírito Santo que faz isso conosco. Quem é que tem aqui 20 anos de crer? Levante a mão. 20 anos. 30 anos que está aqui nessa casa. Faz 30 anos que eu estou aqui. 30 anos. Olha aí, pior que eu nasci, praticamente nasceu. Quem mais? 35? Tem gente com 35, olha aí. 40. Eu não vou nem falar mais porque a igreja não vai levantar a mão. 40 anos. A pedra encaixou, não precisou rolar para lado nenhum, não é verdade? O Espírito Santo pegou a sua vida, se moldou a sua vida, preparou a sua vida. O teu lugar é aqui, ó. Está encaixado. Enquanto o crente não se submete a esse trabalhar do Espírito Santo, ele fica rolando daqui para lá, para cá, até que chega ao lugar onde ele encaixa. Mas ele fala: Senhor, trabalha na minha vida para quê? Para que eu encaixe no lugar certo. Não é verdade? Músicos. Às vezes, o que seríamos se essa orquestra tocar tão bonito, guitarrista, baixista? O que seríamos do nosso trabalho de mídia? O que seríamos do coral, círculo de oração, mocidade, cada um no seu lugar, os varões? O que seríamos? Dirigentes de congregações, presbíteros, diáconos, cada um fazendo o seu trabalho, se encaixando, o Espírito Santo trabalhando para que nós possamos o quê? Ser pedra nessa construção de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? O que o pastor é? Nada mais, nada menos que uma pedra. Eu vou trabalhar com você aqui, quem fez foi Deus, e você está nesse lugar. Se não der muito certo aqui com você, coloca o outro. É isso que acontece. Somos pedras nesse edifício de Deus. Porque a honra e a glória tem que ser para Ele. É Ele que merece toda a honra. É Ele que merece toda a glória. Sabe o que acontece? Quando ele acabou de fazer todo esse trabalho de pedras, né? Teria várias janelas desse edifício. Não podia se esquecer disso. Várias janelas. Porque a igreja é assim. A igreja é um lugar de visão. Eu já falei aqui. A igreja é um lugar de luz. Nós não estamos na escuridão. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Aleluia. Nós temos consciência. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra, e luz para os vossos caminhos. Não é verdade? A luz do mundo está aqui. A igreja é um lugar de luz, de entendimento, de compreensão, de consciência, de sabedoria espiritual. Mas uma igreja sem porta, é por isso que no templo tinha porta. Portas muito grandes. Porque a igreja é assim. A igreja tem lugar para todos. Não tem lugar para tudo, mas tem lugar para todos. Dá para entender? Quem dá para entender isso? Não tem lugar para tudo, mas tem lugar para todos na casa de Deus. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Ele faz toda esta casa bonita e aí ele forra toda ela de madeira. Prepara as tábuas. São todas colocadas no templo. Você fala da nossa natureza humana. Todos nós temos uma natureza humana. E sabe o que o Salomão faz? Ele pega todo o ouro que lhe foi doado no divino, derrete, e esse ouro preto vai ser derramado em cima dessas tábuas. Aquelas tábuas desaparecem. Só fica o brilho do ouro naquelas tábuas. Elas são cobertas com ouro. É por isso que não existe, espiritualmente falando, como o meu irmão falou assim: olha, que igreja linda, que igreja abençoada. É a presença de Deus que se faz real aqui. Aqui não tem espaço para o humano, não tem espaço para a nossa força humana, a intelectualidade humana. Tudo aqui é a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Poderíamos falar bonito, poderíamos falar aqui no sermão, mas se não fosse a glória de Deus, a pior reunião seria essa. O que nos faz estar aqui todos os meses, participando de um pedacinho de pão e tomando um cálice? É porque Deus se agrada dessa reunião, é porque Ele mandou, e pelo fato
fato de estarmos obedecendo a sua ordem, a glória de Deus cobre esse lugar. A presença dele é real aqui nessa casa essa noite. Você pode glorificar a Deus por isso. Aquelas tábuas todas eram cobertas de ouro. Já ninguém viu mais as tábuas, né? Era só o brilho. Ó, tudo bem. Eu imagino, Salomão, deve estar faltando alguma coisa que nós esquecemos aqui. O que está faltando? Ele olha para a janela, olha para os prédios, olha para... Não é possível. Está faltando alguma coisa. Chama os pedreiros. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Aí ele se lembra de um detalhe, irmão Sebastião. Estava faltando o que? A arca de Deus naquele local. No dia da festa, ele mata cordeiro, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Mata centenas e centenas de animais, o sangue é derramado. Ele distribui carne para o povo, pão para o povo, né? E chega na hora da festa, ele dobra os joelhos e oferece aquela casa a Deus e pede para que Deus se faça presente naquele local. E o sacerdote vai entrando com aquela bandeja com um pouco de sangue nela, né? E atrás dele vai chegando a arca do Senhor. E a proporção que eles vão entrando naquele local, a glória de Deus vai tomando conta daquele ambiente. E aquele sacerdote não consegue ficar em pé. A glória era tão grande, o peso da presença de Deus era tão grande, não tinha artifício humano. A arca ia entrando, os homens se abaixando, a arca ia entrando, eles se curvando. E quando tentava se levantar, parece que eu ouço Deus dizer: não, aqui você tem que ficar de joelho, aqui é boca no pó, porque eu entrei na minha casa, eu estou aqui agora, a minha glória está nesse lugar. Salomão tentou entrar naquele lugar, não conseguiu, porque a glória de Deus era grande. A glória saiu para fora, o povo estava ali e tomou conta daquele lugar, a glória de Deus. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote saiu para fora, envolvido com a glória de Deus, e levantou as suas mãos, a glória de Deus desceu sobre todas aquelas pessoas, e todos foram inundados pela glória do Senhor. A glória de Deus está aqui nesse lugar essa noite. A glória de Deus está aqui nessa noite. Deus construiu as nossas vidas, a casa dele, a igreja, para sermos transmissor da glória de Deus. Você vai sair daqui essa noite envolvido por essa glória, cheio dessa glória, glorificando a glória de um Deus que permanece para todos sempre. Aonde a glória de Deus chega, a tristeza vai embora. Aonde a glória chega, o desânimo vai embora. Aonde a glória chega, a enfermidade bate em retirada. Aonde a glória chega, a ousadia chega, a alegria chega, o poder chega, a vitória chega. Quem está sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar essa noite? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa casa. Porque a tua vida não será mais